cada versículo. Nós estamos chegando ao final, o autor aos Hebreus está chegando ao final da carta. Nós já temos lido a carta desde o início. Se você quer um dia quiser continuar a leitura ou recuperar, vai lá no YouTube, tem todos os estudos lá. Né? Pega lá a playlist de Hebreus e você vai ouvindo e relembrando e estudando. E aí, o autor aos Hebreus, ele vem construindo, ou melhor, trazendo à memória do povo de Deus quem é Jesus e o que Jesus é. E não há nada mais sublime, não há nada superior, não há nada mais transformador, não há maior amor, ele é maior do que tudo, ele é superlativo, ele é superior a Moisés, ele é superior à lei, ele é superior. Não é? E ele venceu, e ele é dado para que nós honremos e vivamos para a sua glória, para o seu louvor. E aí o autor aos Hebreus, a partir do capítulo 10 em diante, ele vai apertando o cerco e dizendo, olha a responsabilidade que nós temos, nós não podemos desprezar, nós não podemos calcar, nós não podemos desonrar aquele que deu a sua vida, aquele que venceu, aquele que nos amou tão grande, aquele que subiu e que tem preparado para nós aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então, ele convoca o povo de Deus, que naquela época, principalmente, estava também sendo atacados de todas as ordens possíveis, para que eles acovardassem, para que eles desanimassem, para que eles abandonassem, para que eles não valorizassem, para que eles trocassem o nome de Jesus por outro, para que eles vivessem uma vida, eu diria, frugal. Quando eu chamo de frugal, eu estou querendo dizer sem compromisso, sem peso, sem seriedade. Né? Então, aí ele vem nos cortando, direcionando, sustentando, falando e nos desafiando. Na semana atrasada, né, no último nosso encontro, até o fato de Deus amar a gente, por nos amar, e porque Ele está aperfeiçoando em nós o caráter de Cristo em nós, nós somos até mesmo disciplinados. O que significa? Que Ele nos ama, porque Ele nos disciplina. Ele não quer que a gente viva de uma maneira errada, nem praticando aquilo que não é certo e que traz para nós as consequências que são nossas, só nós. Todo pecado que a gente comete contra as pessoas ou contra nós mesmos, esse pecado necessariamente ele afeta a gente, não é? Ele afeta nós. O pecado engana e destrói, ele engana e destrói a nós. Não é? Quando Deus diz que certas coisas são erradas, isto é, são pecados, são errar o alvo, são contra a natureza e Deus abomina certos pecados, é porque esses pecados militam e lutam contra nós de tal maneira que nos estragam, que nos afastam. Então você pensa, quando um homem ele trai a sua esposa, e isso a Bíblia chama de adultério, quando ele trai a sua esposa, fisicamente falando, ou até mesmo por pensamento, como disse Jesus, olhar com intenção impura, já adulterou. Quando o adultério entra no relacionamento, veja, é um relacionamento que sofre, é a própria pessoa que sofre, é doença que vem, é doença espiritual, mas às vezes também é doença física. Davi disse, enquanto calei os meus pecados, envelheci os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Então, quando a gente peca, seja eles quais forem, a gente traz para nós consequências de enfermidade também. Então, todo pecado, primeiramente, afeta a nós. Agora, Deus, na sua infinita graça, no seu infinito amor, Ele sabe o que é melhor para nós e Ele sabe o que é pior para nós. Ele sabe o que para nós não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E tem coisas que são afrontosas, porque ofende a nós mesmos. Não é? Por exemplo, num ato de adultério, eu estou a ferir o outro, eu estou magoando o outro, eu estou ofendendo o outro. E eu estou também me ofendendo.
porque eu estou quebrando os meus relacionamentos, eu estou quebrando os meus votos, eu estou quebrando a minha palavra, aquela palavra que eu disse, vou ser fiel até que a morte nos separe, eu vou te amar, eu vou cuidar de ti. E aí eu entro, eu me quebro. O adultério ofende, destrói relacionamentos, destrói, como destrói vidas e casamentos, e como traz doenças e enfermidades de alma, e que vai pelo corpo afora. Aí você pensa, em que eu, ou uma pessoa, ou você adulterar, ofende a Deus? Deus vai ter problema lá? Deus não tem problema nenhum. Mas ele sabe que é ruim para nós. E então ele de antemão disse para você, olha, adultério é contra mim. Adulterar é pecado. E aí ou você crê em Deus, ou você crê que Deus sabe o que é melhor, ou você não crê. Então, todo pecado que nós cometemos, seja eles quais forem, é um pecado de incredulidade. Isto é, eu não acredito que ele falou isso e que isso é verdade. Então, eu desautorizo. Eu sou rebelde. Todo pecado é incredulidade e é rebeldia. Rebeldia contra Deus. Tem aquela piadinha que crente não bebe, mas come. Né? É bom, é verdade. Às vezes tem certas comidas maravilhosas. Aliás, domingo passado foi feito aqui em São Francisco uma feijoada. E aí você come, aí você pensa... e come. Só que a Bíblia diz que glutonaria é pecado. Em que ofende a Deus se eu comer, eu basta um pratinho, basta 2 pratinhos, basta. Por que faz mal a glutonaria se eu comer 3 ou 4, ou 2? Por que é pecado? Em que ofende a Deus eu comer muito? Deus vai ter, por acaso, obesidade? Deus, por acaso, vai ter mal-estar? Deus vai ter um suor? Deus vai ter essas coisas? Não vai afetar, não, isso não afeta Deus. Mas Deus olhou para nós e disse, meu filho, comer é bom. Comer de tudo que pode também, mas não é para comer tudo. Né? Comer de tudo, mas não tudo. Porque glutonaria é pecado. Aí, ou você acredita nele, ou você não acredita. Ou então, você acreditando, você é rebelde. Eu vou desobedecer. Vai desobedecer. O problema é para você. É você que vai passar mal, é você que vai ofender. O pecado engana e destrói. O autor de Hebreus vem puxando, porque a gente tem que fazer caminhos retos, caminho certo para os nossos pés, para que não eles se extraviem e que é manco antes seja curado. Quer dizer, ele está dizendo, gente, é para viver corretamente, vamos andar com Jesus, vamos andar como ele é, vamos imitá-lo, vamos seguir. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, é nele, para ele são todas as coisas. Então o autor está dizendo, olha para Jesus, ele é o superior, ele é sublime, ele é maravilhoso, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então olhem para Jesus e imitem ao Senhor Jesus. E aí, no versículo 14, que é o texto nosso, diz assim, vamos ler, abra aí, Hebreus 12, 14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15 diz, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E não haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento,
embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos fazer uma pausa e vamos começar aqui. Sem santificação ninguém verá o Senhor, sem essa paz. Então, a primeira verdade, a gente já comentou sobre isso no encontro passado, é que sem a paz que eu luto, enquanto depender de mim, tem de paz com todos, então eu estou seguindo a paz, eu sou filho da paz, eu sou pacificador. Né? Eu quero ser da paz, eu quero fazer os amigos, os irmãos, eu quero fazer as pessoas que haja paz. A minha paz vos dou, disse Jesus, não vou lá dou como dá ao mundo. E eu tenho que seguir a paz. Eu sou pela paz. Teimam pela guerra, mas eu sou pela paz. E mais, santificação. Então esse papo de que eu posso viver de qualquer maneira porque Deus perdoa, porque isso, aquilo, outro, ou, alô, calma, calminha. Calminha. Primeira coisa lá, tenha diligência, atentando diligente, para que ninguém seja faltoso. A ideia de faltar é a ideia de pecado, de erro. Alguém que estava presente, mas agora não está mais. É alguém que estava na graça, mas agora não está mais na igreja, não está na graça, separado da graça. Então, aqui é a preocupação com o outro. Aqui é a preocupação comigo, contigo, para que ninguém seja faltoso, que ou cometa falta, ou porque erre, ou porque vive em pecado, ou porque deixe de viver em santidade. E ao deixar de viver em santidade é porque ele se afasta da graça. E aí, como consequência de afastar da graça de Deus, a pessoa começa a viver por aquilo que ela acha que ela mesma pode viver e praticar. Você sabe que tem gente que acha, que pensa mesmo que vai para o céu porque é bonzinho, ou porque merece, ou porque fez alguma coisa que justificasse. Tem muita gente que acha que se cumprir a lei, os mandamentos, então ele vai. O problema é que ninguém consegue cumprir os mandamentos. Né? Tem gente que acha que vai conseguir, porque é boazinha. Não, pastor, eu não cometo pecado. Esse dia para trás encontrei um cara que falou isso. Não, eu não tenho pecado não tem pecado, pecou. Porque João diz que se alguém disser que não tem cometido pecado, já fez Deus mentiroso, já pecou. Né? Já caiu, já tropeçou. Mas tem gente que acha mesmo que por ele ser isso, aquilo, outro, ele não precisa, a não ser... Ele é meritório, entendeu? Ele não precisa da graça. Ele não precisa da graça, porque a graça é um favor que a gente não merece. É algo que Deus faz para a gente sem a gente merecer. Ora as bolas, sem a graça nós não somos nada, sem a graça nós não somos salvos, sem a graça nós não recebemos bênção nenhuma. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é a graça que envolve, e a Bíblia diz mais, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então tem gente que se afasta da graça, do favor imerecido, mas que Deus resolveu olhar para nós e dizer assim, eu amo esse cara. Eu amo esse cara. E esse cara, tortinho, essa digníssima aí, ela também, ela é tortinha, mas eu amo essa mulher. E essa mulher, olha como ela chora, como ela está arrependida, olha como ela quer melhorar. Oh, vira e mexe, ela dá umas tropeçadas, mas ela quer melhorar. E aí, como a pessoa entrega o seu caminho ao Senhor, como ela confia no Senhor, como ela se arrepende dos seus pecados e invoca o Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor vem com a sua graça e a sua graça nos cobre, não é? Ela é a graça de Deus, é o amor de Deus. Em outras palavras, para que a graça seja eficaz, os nossos pecados são castigados em Jesus. Não é de graça no sentido de que não tem preço.
Não é de graça no sentido de que não vale nada. Não é de graça no sentido de que... O pessoal fala muito, né? Até tem hora que é complicado para nós. O pessoal diz, se conselho fosse bom, não seria de graça, seria vendido. Né? Tá certo. Por isso que tem muita gente virando coach, né? Para dar conselho, né? Aí paga. Né? Então, muita brincadeirinha à parte, você tem gente que desvaloriza a graça de Deus, mas a graça de Deus não é pelo fato de não ter valor, a graça de Deus não é pelo fato de ser inferior, a graça de Deus é porque nós não poderíamos de maneira nenhuma pagar o superior, o superlativo valor do sangue do Cordeiro. Pedro diz, nós fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro. Então, quanto vale o precioso sangue do Cordeiro que foi derramado em você, por mim, por nós? Quanto vale o sangue do Filho de Deus? Quanto vale o sangue do Criador e sustentador de todas as coisas? Quanto vale o sacrifício de Jesus ao deixar a sua glória e se encarnar e for obediente até a morte e levar sobre si o nosso jugo? Quanto vale isto? Ao valor eu te garanto, o valor você pode juntar todos os teus tesouros do passado, do presente e do futuro, você pode vender tudo que você já teve, pensou em ter, que você não paga, nós não pagaremos, nós não pagaríamos uma gota do sangue do Cordeiro. Então, se eu não consigo pagar, se não há um ser humano que conseguisse, por mais bilionário que ele fosse, ele não conseguiria pagar aquilo que o Senhor nos deu. E Deus não faz liquidação, Deus não faz um abatimento, Deus simplesmente resolve e fala assim, eu vou dar de graça. Isto é, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que crê recebe a graça descontada em Jesus, não é? Então, quando a pessoa sai debaixo dessa graça, isto é, sai debaixo desse amor, sai debaixo dessa dádiva, deixa as coisas de Deus de lado, deixa as coisas do Senhor Jesus do lado, não busca mais seu reino, a sua justiça, não depende da graça, mas quer depender dos seus próprios méritos, da sua própria maneira de ser, da sua própria religiosidade, quer depender dos seus santinhos, dos seus amuletos, dos seus guias, quer depender de qualquer outra coisa que possa validar a sua vida e a sua representação diante de Deus, essa pessoa se acha faltosa. Essa pessoa caiu da graça, separou da graça. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Aí daí você pega o seu coração que era para dar para aquele que te deu toda a vida, a eternidade, para aquele que derramou perdão, para aquele que tem toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem dele. E você quer pegar e colocar isso na mão de outras pessoas, quer colocar isso na mão de outrem. Eu consegui isso porque a Santinha, o Santão, porque o Budinha, o Ão. Então, quer dizer, eu quero ajudar alguém. Alguém entra no pacote e eu tiro Jesus de lado. Eu tiro a graça. É aquela música bonita que diz que quando lá no céu chegar diante do Senhor e ele perguntar como é que você fez para chegar aqui, eu falarei, foi graça, foi a graça. Foi graça, irmão, foi graça, é a graça.
E aqui na terra, quando você perde essa noção do imenso amor do Pai, o imenso amor de Jesus, e a gente começa a olhar para as pessoas, olhar para os problemas, olhar para os maus testemunhos, olhar até para os escândalos, olhar para as mentiras, olhar para os desamor, olhar para as incredulidades, para os ataques, para as injustiças, a gente começa a olhar para as coisas desse mundo, em vez de olhar para Jesus, a gente que está andando sobre as águas que nem Pedro, a gente começa a olhar aqui para os buracos. Senhor, a situação está difícil, o mar está revolto, o mundo, o diabo, as trevas, e parece a igreja está tão esquisita, e tem tanta gente que se diz cristão, mas está fazendo tanta coisa anticristã, e aí você vê aquela situação difícil, e aí você pensa que melhor seria se afastar da graça, ou melhor, da presença. E quando se afasta da graça, volta para o castigo, volta para aquilo que não tem. E o pior é que geralmente há muito escândalo, né? Geralmente há muitas pessoas falando coisas erradas e errôneas, inconvenientes acerca de Jesus, acerca do Evangelho, acerca da igreja e acerca da palavra. Muito, muito. E com internet ainda, de repente pega um pedacinho de um vídeo, de um tape, bota aquilo e fica parecendo uma outra coisa. Então que Deus tenha misericórdia. A gente tem muitas forças contrárias para nos tirar da graça. Nós estamos no Evangelho, na igreja, para ajudar todos os nossos irmãos a que não seja faltoso, que não entre de sola em ninguém, que não cometa nenhuma falta, nenhum erro, nada. Que não saia debaixo da graça, mas que fique lá, Senhor, tua graça, tem misericórdia de mim, pecador, e eu quero viver de modo digno do Evangelho, e lute. E quando a gente, muitas das vezes que a gente vai sair dessa graça, tem a ver com essa questão de escândalo, alguém que me feriu, alguém que falou uma coisa para mim, alguém que fez algo e que ofendeu e que não sei o quê. E aí o autor aqui diz exatamente uma coisa tão interior da gente. Olha só, separando-se da graça, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Uau! Preste atenção, olhe com carinho nesse texto. O autor está falando que a gente tem que ter aqui dentro de nós um cuidado para que não haja raiz de amargura. A raiz de amargura, ela brota. Ela brotando, diz o texto, ela brotando, ela nos perturba. O que é raiz de amargura? É aquele bichinho que vai comendo, vai carcomendo aqui dentro. Que tem a ver com nossos sentimentos feridos, com a nossa razão quebrada. Tem a ver com aqueles que ofenderam a gente gratuitamente, ou não. Aqueles que nos perseguiram, aqueles que esbofetearam, aqueles que armaram ciladas, aqueles que difamaram a gente, aquilo entra aqui dentro, e aí aquilo vai brotando e você fica com tristeza. Fulano não me deu parabéns para mim nessa data querida, ou então não me trouxe o presente que eu esperava, ou então contou uma história que eu contei para ele, ele quebrou a minha confiança, quebrou mesmo. Só que aí aquilo fica remoendo, sabe? Aquilo fica
Onde já se viu? Fulano devia cair fogo na cabeça dele. A gente tem aquele negócio de João e Tiago, que o Jesus não foi bem recebido numa das vilas de Samaria, e dos samaritanos, e o Senhor quer que a gente manda descer fogo, do fogo do céu. Nós temos que destruir esse pessoal que... Jesus disse, vocês não sabem de que eu sou feito, né? Vocês estão convocando, equivocando tudo. O que é isso? Cadê esse fogo, rapaz? Estamos aqui para amar, para perdoar, para andar a segunda milha. Andar a segunda milha. Mas a raiz de amargura diz que ela brota em nós e ela produz perturbação. Às vezes não consegue dormir à noite, fica rolando no travesseiro, na cama, para um lado e para o outro. Se eu pego essa fulano, se eu bato no Beltrano, se eu encontro, e aquilo vai, e o pior, aí no dia seguinte acontece outra coisa, aí quer dizer, a amargura aumenta, e a gente vai ficando com o coração doído e perturbado, com raiva. Irmãos, eu sei o que é isso. E eu tenho a impressão que você sabe muito bem o que eu estou falando. Mágoas, falta de perdão, aquela sensação de que você foi injustiçado, e foi mesmo. Te ofenderam mesmo. Mas aquilo fica aqui dentro. E parece aqueles dois desenhos animados. De um lado tem um anjinho bom, do outro lado tem um capetinha vermelhinha, e fica aqui na sua cabeça aqui. Tem que matar, tem que arrebentar. Você não pode deixar isso barato não, hein? Você não é assim não, você é um cara temperamento, você é forte. Calma. Entrega para Deus. Para Ele pertence a vingança. Não, já se viu disso. E aí fica aquela guerra aqui dentro, e aí te perturba, você perde noite de sonos. Quando você vê a pessoa vindo de lá para cá, você tem vontade de passar para o outro lado da rua, porque aquilo muda a tua história. Amargura, angústia, ela perturba a gente, mas o texto diz que é mais, não é só um problema de afetar nós. E a amargura, ela tem a ver com chicote, com verdugos. Lá nos evangelhos diz isso, né? Que quando a gente não consegue perdoar a amargura, a gente é entregue aos verdugos, aos chicoteadores da alma, e a gente fica sofrendo aquilo. Quando a gente devia, perdoa, Senhor. Lembra de Jesus na cruz? Jesus na cruz, cuspido, zombado, ele diz, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Se você fizer um link com aquilo que Deus disse para Abraão, sai da tua terra e te abençoarei, aí ele diz, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se eu entendo isso, se eu vejo que Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, estão ofendendo, ferindo, magoando, zombando do Rei, do Senhor dos Senhores, que é nosso Salvador. Se ele faz isso, não é só imitação, mas também é reconhecimento de que o próprio Deus, Ele está velando por aquilo. Abençoarei os que te abençoarem. Quem te abençoa, abençoado será, dá um glória. E quem te amaldiçoa, pede misericórdia. Você não precisa ficar com raiz de amargura, você pode entregar isso nas mãos do Senhor. Você pode dizer, Senhor, fulano me ofendeu, mas eu quero dizer que não foi a mim que ele ofendeu, ele está ofendendo ao Senhor, e ele não sabe o que faz. Ele não está lutando contra mim, ele está lutando contra o Senhor. Aí você deixa nas mãos de Deus. A mim pertence a vingança, eu retribuirei. Uau, 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 uau. O nosso Deus é fogo consumidor, diz o versículo 29.
o nosso Deus. Deixa lá. Você não precisa carregar a amargura. Oh, isso é uma luta, querido, para você andar leve. Para você dizer, Senhor, está perdoado. Fulano me ofendeu mesmo. Fulano me fez, olha, fulano me traiu, fulano mentiu, fulano me roubou mesmo, te traiu mesmo. Aí você diz, Senhor, mas eu sou teu filho, meu Deus, você é filho de Deus, Deus está olhando para você. E Deus está dizendo que Ele abençoa quem te abençoa e amaldiçoa quem te amaldiçoa. Então você pode, Senhor, está nas tuas mãos, eu não preciso ficar preocupado, você não precisa ficar escravizado da raiz de amargura, da amargura, porque ela causa perturbação em você, mas não só isso, você acaba, o que tem de crente, ou pessoas que se dizem crentes, que não vão mais na igreja, ou não estão assim desigrejados, né? Estão não sei o que lá, mas ele tem tanta amargura aqui dentro, contra o pastor, contra a liderança, contra a instituição, contra a estrutura, contra não sei o que, contra os missionários, contra Deus. Ele tem tanta amargura que ele não só atrapalha ele mesmo, mas ele sai andando e por onde ele vai contaminando os outros. Essa igreja não presta mesmo, né? Esse culto, olha só, o culto devia ser mais animado, o culto está muito bagunçado, o culto é muito bagunçado, ou então, sabe aquelas pessoas que nada tá bom, ora demais, ou então, ora nada, não ora nada, ou então, o pastor pregou, demorou demais, ou então, quando ele pega, muito pouquinho, muito fraquinho, nada tá bom, nada. Ele está amargurado, ele está ali com problema, com alguma coisa que ele perdeu a noção dele com Jesus e com o Pai. E por causa de irmãos, talvez, de pessoas ou escândalos, é necessário que o escândalo venha, disse Paulo. Mas ai daquele por meio de quem vem o escândalo. E tem gente que fica escandalizado. E porque fica escandalizado, o coração vai amargurando, vai ficando ruim, vai ficando ferido e vai ficando perturbado. E não só fica perturbado, como também perturba os outros. Boa parte hoje dos que falam contra a igreja são pessoas que saíram do meio dela. Eu acho que é por isso que João, na sua primeira carta, vai dizer que os anticristos têm saído e saíram do nosso meio. Gente que estava conosco, mas saíram. E sai assim, contaminando, desmotivando, entristecendo, atrapalhando o reino de Deus. O desenvolvimento. É gente que adoece da alma, mas também começa a adoecer outros. Pais, quando você sai da igreja, num culto, e alguma coisa ruim aconteceu no culto, deixa eu te dar uma dica, não comenta isso no carro, não. Você ficou com raiva lá do presbítero, diácono, pastor, qualquer um, você ficou com raiva de alguém da igreja, alguma coisa aconteceu que não desceu redondo. Não vai comentando isso no carro, não, falando, viu, essa igreja está cada vez... Vai, não sabe por quê? Porque seus filhos que não viram aquilo, estão ouvindo. Eles estão ouvindo. Fecha a tua matraca, fecha a tua boquinha. Conversa lá em casa, no quarto, com a tua esposa, com maduros. Mas não fica jogando isso para os seus filhos pequenininhos, não. Porque aí você está contaminando outros. Para quê? Vai na graça. Se teu irmão pecar contra ti, se alguém vai a ele. Fulano errou, pastor, presbítero, qualquer um errou, qualquer um é passível de errar. Jesus disse isso lá em Marcos. Se teu irmão pecar contra ti, vai a ele. E diz, fulano, você pecou contra mim, você fez isso. Eu estou muito ferido, blá, blá, blá. Conversa com ele. Se ele te ouvir, ganhou teu irmão, ganhou. E você não ficou amargurado, a amargura não brotou, e você não contaminou ninguém.
assim. Então, cuidado. Diz que não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. E você possa ser pedra, e perturbação e contaminação a outros. Ah, meus amados. No versículo 16, o autor aos Hebreus, ele dá agora mais um outro algo para a gente prestar atenção. Em outras palavras, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Se eu sou do meu amado e o meu amado é meu, eu não quero ser faltoso, eu não quero me separar da graça de Deus. Porque o meu amado está comigo, não é porque eu sou isso, eu sou aquilo outro, ou porque eu fiz isso, eu vou fazer aquilo outro. Ele está comigo porque ele me ama e por sua graça, e porque eu me arrependi, e porque eu quero estar com ele, a sua graça me acolhe e a gente caminha. Então eu não quero ser faltoso, eu quero estar com ele, eu quero estar nele e eu quero estar com ele. Eu não quero me separar dele. Segundo, eu não quero deixar que a raiz de amargura vá crescendo na minha vida de tal maneira que me cause perturbação, e eu não quero escandalizar ninguém, nem quero ser escandalizado. Eu quero viver na paz com todos. Então eu cuido da minha alma, eu cuido do meu coração. E no versículo 16, eu que amo e que quero estar com o Senhor Jesus, eu que quero estar com Ele, diz no versículo 16, nem haja no meio de vós, na igreja, algum impuro ou profano, como foi Esaú. A história de Esaú você lembra, Esaú é o irmão gêmeo de Jacó. E o Jacó, que era alguém que precisava ser tratado, era espertinho. Mas havia uma promessa, e o Esaú também era muito espertinho. Esaú era caçador, cabeludão, aquele negócio todo, machão e tal, cheio de arrogância. O Esaú era mais doméstico, cuidava das ovelhas, não sei o que, não era caçador. E um dia Esaú foi caçar e não pegou nada, não caçou e não caçou. Chegou com fome e o Jacó está fazendo assim um feijãozinho, uma lentilha, um negócio assim lá, devia ter botado um alho com cebola, o cheiro subiu. O Esaú chega e quer comer, fala, quer comer, vai fazer sua comida. Não, eu não tenho nada que comer, vai correr, meu filho. Aí o Esaú vende o direito da sua bênção, da sua primogenitura. Em outras palavras, para que me serve uma bênção que meu pai vai me dar quando eu estiver morrendo? Eu estou morrendo de fome agora, eu quero é comer isso. Então, para ele comer aquele prato de lentilhas, ele vendeu para Jacó o direito à bênção. É gente que profana, que não quer saber, que desrespeita. O profano é aquele que pega aquilo que é sagrado e santo e pisa, e joga por terra, e desvaloriza, e que não interessa. Tem gente que pega a presença, a relação de vida de Deus para conosco, da palavra de Deus conosco, do amor de Deus para conosco, da presença do Espírito Santo conosco, e zomba, e profana, e desqualifica, e desonra. Não haja ninguém profano. Não sei porque agora me veio aquela história que me chama muita atenção, de Ananias e Safira. Ananias e Safira viram o José, Barnabé. Que o Barnabé, movido pelo Espírito, ninguém fez apelo, ninguém prometeu que ele ia ter o dobro do patrimônio. Pegou um patrimônio que tinha, vendeu e colocou ao pé dos apóstolos e disse assim, usa. Porque ele observou e falou, mas que lindo que ele fez, olha como ele é assim, cheio do Espírito Santo, que era cheio do Espírito Santo.
Barnabé é cheio do Espírito Santo. E o Ananias falou assim, eu também quero. Eu também quero. Eu quero isso, eu quero esse reconhecimento. Eu quero ser chamado de filho da consolação. Eu quero. Eu quero que as pessoas vejam que eu sou cheio também do Espírito. Que aliás, ele habita em mim. E ele ficou matutando com a esposa, porque ele pensou, meu bem, a gente também tem uma propriedade. É mesmo. E vamos vender também? E vamos colocar os pés? Vamos. Mas aí uma vozinha, e se faltar? E se o INSS falhar? E se a aposentadoria ficar pequena? E se faltar até o final do mês? Então, se eu dar o dízimo e depois no final do mês faltar e não tiver o arroz, e se faltar? E se faltar? Então como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Aí a vozinha foi falando assim, vamos dar metade. Né? Não, mas se eu der a metade, vão dizer que eu sou a metade do Barnabé. Eu não quero ser a metade de Barnabé. Eu quero ser cheio, igual o Barnabé. Eu quero ser chamado como Barnabé. Aí a vozinha diz, então eu tenho uma solução para você. Tenho uma solução para você. Qual é a solução? Diz que você vendeu por 20, mas diz que você vendeu por 10. Ninguém vai saber que você vendeu por 10. Então, você vai entregar o dízimo, diz que é o dízimo, mas o teu dízimo seria 1.000. Você dá 500. Ou então, 500, dá 200. Dá um valor aí. Ninguém vai saber quanto você ganha. Até verdade. E aquilo entrou no coração de Barnabé de tal maneira que encheu o coração de Barnabé, não, desculpa. E foi enchendo. Quando ele resolve ir entregar a oferta, eu acho que ele imitou o José. Acho que ele imitou. A mulher não foi com ele. Ele vai sozinho e acho que ele imitou. Acho que ele foi imitando direitinho o que o Barnabé fez. Se o Barnabé entrou de terno e gravata, ele foi de terno e gravata. Se o Barnabé entrou dando glória a Deus, aleluia, Ananias entrou também, dando glória a Deus, aleluia. Ele foi imitando, o Ananias foi imitando o Barnabé. Aí ele entrega a oferta. O problema é que do outro lado tinha Pedro, e Pedro tinha o dom de discernimento, e Pedro disse para Ananias, você vendeu por quanto? Vendi para o Senhor, está difícil, Pedro, está difícil, vendemos por 10. É tudo que nós temos. Aí o Pedro, Ananias, se você tivesse ficado com você, não seria de todos? Se você tivesse dado tudo, também não seria teu? Por que você resolveu mentir, Ananias? A quem você está enganando, Ananias? Está enganando o pastor? Está enganando a mim? Por que é que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração, Ananias? Não mentiste a homens, Ananias, você mentiu ao Espírito Santo. Sabe o que é isso? Isso é profanar a presença da glória do Deus que vê todas as coisas. Você dá ou não dá? Dá por fé. Dá porque ama, dá porque você é generoso, dá porque você entende que Deus é que cuida, dá porque você entende que o Deus que derramou a sua vida por mim e que me garante a salvação é o mesmo Deus que faz esticar o arroz, o feijão, tudo até o final do mês. Eu creio que ele vai esticar. Então tem gente que crê que Jesus leva para a salvação, mas não crê que Jesus vai multiplicar o arroz, o feijão, a carne até o final do mês. Não vai repreender o devorador. Então o diabo joga com isso. E aí piora quando a Bíblia diz, onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Então tem gente que o tesouro não está nas mãos do Senhor Jesus. Para que diz minha oferta? É para ver se o teu tesouro e o seu tesouro está nas mãos do Senhor. Está no Senhor. E onde estiver o teu tesouro, o teu coração vai estar.
É simples assim. Eu sou obrigado a dar. Não, você não é obrigado a dar nada. Ninguém é obrigado a fazer isso. Ninguém é obrigado. Mas você tem que levar a sério aquilo que Jesus, a palavra diz. E quando eu não entro e quando eu estou mentindo só por uma questão de aparência, isso é profanação. O Esaú era desregrado e impuro. São coisas que não combinam com ser filho de Deus. Não combina com ser filho de Deus viver em guerra. Não combina ser filho de Deus, não combina com ser faltoso. Não combina ser filho de Deus e ser cheio de amargura. Não combina ser filho de Deus, ser impuro, muito menos ser profano. Esaú vendeu o seu direito. E diz o outro texto, que depois ele chorou e buscou a bênção. Eu quero a bênção, Senhor. Eu vim buscar a minha bênção, Senhor. Papai. E diz que depois, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Mesmo que veio com lágrimas. E aqui a gente aprende uma coisa na Bíblia. Nem todo mundo que chora está arrependido. Nem todo mundo que está derramando o seu coração está derramando o seu coração porque está arrependido. Então buscar a Deus, pedir a bênção de Deus, tem a ver com coração compungido e contrito. Deus não desprezará. Mas Esaú, profano, gente que não respeitava, gente que é mais o agora do que o depois. Gente quebrando a aliança com o Deus da eternidade por causa dos momentos temporários dessa vida. Dos prazeres momentâneos dessa vida. Esquecendo daquilo que é eterno. Gente que abandona os caminhos do Senhor, da graça do Senhor. E depois gente que chora. Mas não é choro de arrependimento. É um choro de Judas, amargurado e cheio de remorso. No trocadilho. Amados, a palavra do autor para nós nesta noite, neste momento, é: seguir em paz com todos. Seguir em paz com todos. Arranca fora toda amargura que te separa dos irmãos, dos parentes, do passado. Oh, querido, não carrega. Coloca isso tudo na conta de Deus. Seguir em paz. Tira o peso da sua alma, amado, nesta noite. Se tem lembrança aí no seu coração, raiva, rancor, de traições do passado, de coisas que roubaram de você, deixa tudo isso nas mãos do Senhor. Vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado, disse Jesus, eu vos aliviarei. Oh, glória. Então deixa lá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. Deixa lá. E você vive em paz. Segue em paz com todos. Mas aquela fulano lá já me feriu, já isso aqui, tá bom, fez, mas está na mão de Deus. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deixa lá. Jesus disse, Pai, perdoa-os. O primeiro mártir, Estevão, entendeu perfeitamente isso. Estevão pregava o evangelho de Jesus, Atos 7.
pregava o evangelho. Estevão falava da graça, do perdão, puxava a orelha, pregava, falava, fazia milagres, coisas maravilhosas. Estevão, um diácono, servindo a igreja. Levantou-se a turba, Saulo segurava as roupas e disse: mata, joga pedra. E jogaram pedra em Estevão, jogaram pedra em Estevão, jogaram pedras em Estevão. E quando Estevão está para morrer, diz lá, em Atos dos Apóstolos, diz lá que ele olhando viu os céus abertos. Viu os céus abertos. E ele vai dizer lá no capítulo 7, não lhes imputes este pecado, Senhor, não lhes imputes. Olha lá, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, e invocavam e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pedra está caindo em cima deles. Então, ajoelhando-se, pedras caindo em cima dele, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Que descrição linda, adormecer no meio das pedradas. Ele entendeu Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Estevão entendeu isso. E ele no meio das pedras, ajoelhando-se, curvando-se às pedraiadas que caíam. O pessoal surdos à voz de Deus se ajoelhavam ali. E ele diz: não lhes imputes esse pecado. E diz o texto, ele adormeceu. Mas nós vivemos hoje com um monte de pessoas que vão às vezes se afastando da graça. Que não haja entre nós nenhum que se afaste. Não afaste da graça de Deus. Não seja faltoso. Não deixe que nada afaste você, que você seja um pacificador, a paz do Senhor Jesus. Que você não contamine outros e que não seja contaminado por outros. Que você fique firme nas promessas do Senhor Jesus. E mais do que isso, sem santificação ninguém verá, então não seja impuro. E quando fala de impureza, está falando tudo que você faz no seu próprio universo, no seu próprio corpo. O corpo é meu, mas o que você faz do seu corpo não é só seu. Isso afeta. Se você ofende, se você é uma pessoa promíscua, se você é sujo no relacionamento afetivo, de todas as ordens possíveis, a Bíblia chama isso de impureza, de sujeira, antes ou depois, ou no meio do casamento, isso é impureza. Não haja em vós impureza, e não haja ninguém que seja profano, tanta profanação daquilo que é sagrado, daquilo que é de Deus, o amor, a sua fé, a esperança, quanto aquilo que o Senhor nos deu, que para ser cuidado por nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. O teu corpo, o meu corpo, é moradia do Espírito Santo de Deus. Então cuidado com o que você faz, onde vai com o seu corpo, o que você pega, o que você toca. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado, porque o Espírito Santo habita em você, em nós. E isso, se você desregra nisso, isso é impureza. Ofensa a Deus. Que Deus te abençoe. Que você entenda que a nossa vida é a vida do quebrantado, do contrito, do que chora, mas chora arrependido, porque os pecados ofenderam profundamente ao nosso Deus e a nós mesmos e ao outro. Então que Deus nos abençoe, que Deus levante uma geração de crentes, de igreja, de homens e mulheres, que segue a paz com todos e a santificação, sem a qual, nem chorando, você verá a Deus.
Deus te abençoe. Entrega o teu caminho ao Senhor. Curva a sua cabeça aí, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, ó Santo Espírito, sonda-nos, Senhor. Ó Santo Espírito, sonda-nos, ó Deus, e vê se há em nós algum caminho mau, algum caminho faltoso, alguma profanação, alguma impureza. Vê se há em nós alguma raiz de amargura. Vê se há em nós, Pai. Limpa, lava-nos, Pai, visita. Vê se há algum caminho mau no relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, com a igreja, com o vizinho. Vê se há em nós algum caminho mau, Pai. E limpa-nos, purifica-nos e guia-nos por caminhos eternos. Queremos viver para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ó Pai, perdoa-nos. Cobre-nos com tua graça. Lava-nos com o sangue de Jesus. Assim nós clamamos, te adoramos, te bendizemos. No nome dele, que tudo é, tudo fez por nós. Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor fortaleça as tuas mãos e os teus joelhos. Que o Senhor te alegre, que o Senhor te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Se Deus nos dê graça, queremos nos ver na próxima quarta-feira. Até lá, ore por nós. Ore aqui pela missão Projeto Zero, pela sede da missão aqui em São Francisco. Ore pelos nossos missionários, ore por Felipe, aqui em Joinville. Peça o cuidado, a proteção do Senhor Jesus sobre ele. Ore também por Hernani Licinha, lá em Foz. O campo fez 10 anos. Deus está soprando e nós queremos ver mais. Aqui ele vai fazer. Ore também pelo pastor Gladstone Renata. Ele está fazendo uma cirurgia em Belém do Pará, no joelho. Mas o coração dele está inclinado, provavelmente vai vir também aqui para o sul, para juntar força conosco, vir para ser da missão. Então ore já por eles, para que o Senhor abra as portas e o Senhor nos abençoe profundamente. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor multiplique, que você seja fiel em tudo que o Senhor deu, em tudo que o Senhor dá. Então cuide bem o seu coração, cuide bem a sua alma e não deixe ninguém encher teu coração, a não ser o próprio Espírito Santo. Deus te abençoe. Até na próxima semana, na paz do Senhor Jesus. Beijo no coração. Beijo. Na semana que vem a Alice canta. Tá bom? Um beijo.